Nesse exercício ele fala o seguinte, para nós transformarmos em notação científica. Então é 1G, ou seja, 1 vezes G. O meu G vale quantos? Aqui meu G vale 10 elevado à nona potência, então eu faço substituição. 1 vezes 10 elevado à nona potência. Vezes quem? 1 vezes K. K, quem que é o K? Meu K vale 10 elevado ao cubo. Ok? Então é só fazer a substituição dos valores. 10 elevado ao cubo. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a parte inteira. Eu vou pegar a parte inteira e vou multiplicar por quem? Vou fazer vezes a parte inteira. Então, 1 vezes 1 dá quantos? Dá 1. E agora eu pego a minha parte da notação científica e vou multiplicar por quantos? Por 10 elevado ao cubo. Ou seja, vai ficar 10 a nona vezes quem? 10 elevado ao cubo. E qual que é o conceito da multiplicação de potência? As bases são iguais? Sim. Conserva. É o produto? Sim. Então eu somo, esse mais é consequência desse vezes aqui. Então eu somo apenas os expoentes. O que é 9 mais 3? 12. 10 elevado à 12ª potência. Então a minha resposta final vai ficar 1 vezes quem? 1 vezes 10 elevado à 12ª potência. Você também poderia colocar 1,0 vezes 10 elevado à 12ª potência. Só isso. Ok? Dúvidas? Então, o B eu tenho isso aqui, ó. 5 vezes P. 5 vezes P. O meu P vale quantos? Cadê o meu P? Aqui, ó. 10 elevado a menos 12. Então é 5. Aí é o maiúsculo, verdade. Maiúsculo 10 elevado à 15ª potência. Então é 5 vezes 10 elevado à 15ª potência. Vezes quem? 7. Vezes o Mi, letra grega. O Mi vale quantos? 10 elevado a menos 6. Então vai ficar 10 elevado a menos 6. Ok? Eu multiplico a parte, que seria o meu x multiplicado pela minha base 10, olha lá. 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá quantos? 35. 5 vezes 7. 35. Vezes quem? 10 elevado à 15ª potência, vezes 10 elevado à 6ª potência, negativo. Ou seja, 10 elevado a menos 6. Tudo bem? Base 10 com base 10. Então vai ficar assim, ó. 10 elevado à 15ª potência vezes 10 elevado a quantos? A menos 6. Então aqui vai ficar o seguinte, conserva a base. 10 elevado... Esse mais é consequência de quem? Desse produto. Então é 10 elevado... Mais menos quem? Menos 6. Então, aqui eu tenho que fazer o jogo do sinal. Mais com menos dá o quê? Dá menos. Então aqui vai ficar 15 menos 6, quantos que dá? 9. Então vai ficar 35 vezes 10 elevado à nona potência. Tudo bem? Tá certo? Isso. Isso está em notação científica? Não, por quê? É maior que 10. O 35 é maior que 10. Então agora eu tenho que pegar esse carinha aqui, ó, e resolver minha situação. O 35 não é a mesma coisa que 35,0? E o que tem que acontecer? Essa vírgula tem que ir para onde? Tem que ir para a esquerda, ou seja, tem que ficar 3,5 vezes quem? 10 elevado a... Quantas casas eu desloquei? Uma. Então 10 elevado a 1. Uma casa. Positivo ou negativo?
Positivo. Porque 3,5 vezes 10, eu volto lá no 35. E eu não posso esquecer que esse carinha, ele também contempla quem? O 10 elevado a nona. Esse daqui é consequência disso. E agora eu tenho que refazer de novo. Agrupar esses dois novamente. Por quê? Porque estava 35. E o 35 é maior que 10. O número que multiplica essa base 10 tem que ser maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor que 10. Agora o 3,5 ficou menor que 10. Entendeu? Então o que acontece? Agora tem que agrupar esses dois. Qual que é o conceito? As bases são iguais? Conserva e eu faço o quê? Somo, então vai ficar 10 elevado a décima potência. Então minha resposta final é 3,5 vezes 10 elevado a décima potência. Essa é a minha resposta final. Ok? Vamos lá então. Finalizar aí? O seu quociente, ou seja, divisão, 3 vezes m, 3 vezes m. Meu m maiúsculo, 10 elevado à sexta potência. Dividido por 2 vezes a. O meu a vale quantos? Azinho, cadê o azinho? É o último, né, se eu não me engano. 10 elevado a menos 18. Não entendi, amiga. Então é uma divisão. O que eu tenho que fazer? Pegar o 3 e dividir por 2. Então o 3 eu vou dividir por 2, vezes quem? A base 10. Quem que é a base 10? 10 elevado à sexta. É uma divisão? Então é o quê? Menos. Só que esse menos é consequência disso. E o meu segundo expoente, ele é o quê? Menos. Ele é negativo. Então vai ficar menos 18. Tem que tomar cuidado aí. Menos 18. O que é 3 dividido por 2? 3 dividido por 2, olha lá. Se eu vou deixar na base 10 aqui, ó, multiplico por 5. Multiplico por 5. O que é 3 vezes 5? 15. O que é 2 vezes 5? 10. Tem necessidade de ir na chave? Dividir por 10? 15,0. Quanto zero tem aqui embaixo?
Desloco uma casa para a esquerda. 1,50, que é a mesma coisa que 1,5. Então não tem nem necessidade de dividir na chave. Fica 1,5. Vezes quem? Menos com menos lá vai dar o quê? Mais. Menos com menos vai dar mais. O que é 6 mais 18? 24. Aqui é o número maior que 1? É menor que 10? Então vai parar por aí. 1,5 vezes 10 elevado à 24ª potência. Finaliza aí. O senhor está copiando, meu irmão? Ei, o senhor está copiando? Vou verificar o seu caderno depois, tá? D. Na D nós temos o seguinte. Oito vezes T. Então é 8 vezes T. 10 elevado à 12ª potência. Vezes 4C minúsculo. 10 a menos 2. Tudo isso dividido por quem? 5 vezes P. Pzinho. 10 elevado a menos 12. Então aqui o que acontece? Eu tenho que resolver lá em cima primeiro, para depois eu fazer a divisão. Primeiro eu resolvo a multiplicação lá em cima. Ou seja, o que é 8 vezes 4? 3 vezes 4 vezes 8? 32. E o que é 10 a 12 vezes quem? Olha lá. 10 a menos 2. Então é 10 a 12 mais menos 2. O que é mais com menos? Menos. Então vai ficar menos 2 aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 12. Vou resolver aqui agora. Então vai ficar 32. O que é 12 menos 2? 10. Dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 12. Agora eu faço essa divisão aqui, ó. 32 dividido por 5. Então eu tenho que pegar o 32 e tenho que dividir por 5. Vezes quem? A base 10. É esse carinha aqui, ó, dividido por 10 elevado a menos 12. Então, as bases são iguais? Conserva 10. Menos. Por que menos? Consequência de quem? Dessa divisão aqui. Só que o meu expoente de baixo, ele é o quê? Negativo. Então, é menos 12. Tudo bem? Olha lá. Esse menos é consequência da divisão. E esse menos é o expoente que é menos 12. Aqui eu tenho que fazer o jogo do sinal. Vou dividir 5 por 10. Tem necessidade na chave? Não. Por quê? Porque eu consigo deixar a base 10 lá embaixo? Olha lá. Então vou fazer uma fração equivalente só para não ir na chave. Vezes 2. Vezes 2. 32 vezes 2 dá 64. 2 vezes 5, 10. O que é 64 décimos? 64,0. Quanto zero tem aqui embaixo? 1. Desloco quantas casas? Uma, 6,40, que é a mesma coisa que o quê? 6,4. Então, 32 dividido por 5 dá 6,4. Vezes 10. Opa! Menos com menos. Mais. E o que é 10 mais 12?
22. Fecha aí. Por quê? O 6 não é maior que 1? É menor que 10? Então, para por aí. Só isso. Deixa eu ver se eu cadê. 2 aí, meu irmão. Deixa eu ver se você copiou. E assim? Você tirou? Tirou? Tirou isso da televisão? Ó, é 12 menos 2. Cadê o menos 2 daqui? Aí. Menos 2, meu irmão. Coerência, hein? Coerência, meu irmão. Copiar aleatoriamente não dá, né? Vai, faz favor. Depois como você vai estudar para a prova? 10 lá, elevado a 12 menos 2. Cadê o menos 2 que o senhor colocou lá? Por que menos? Expoente, ele é negativo. É o produto, mais com menos dá menos. Então vamos. E vamos lá. Então vai ficar 3 vezes o Hzinho, que nesse caso ele vale 10 ao quadrado. Vezes 2 elevado ao F minúsculo. 10 a menos 15. Vou pensar no seu caso, meu irmão. Mas é uma boa ideia. Ouça. Dividido por 8 vezes o G. Ou seja, nesse caso, o G vale quantos? 10 elevado a nona. Quem que é? Deixa eu verificar aí. Essa aí, amiga. Pois não, amiga. Ô, senhor, ai, também chama, você não o Fábio pediu a lista de chamada. Entrega ele para ela, por gentileza. Encosta, amiga, por favor. Então vamos lá, 3 vezes. Aí o que eu tenho que fazer? Pegar o 3 vezes o 2
3 vezes 2 dá quanto? 6. 6. Então, peguei o 3 e multipliquei por 2. Agora eu pego 10 ao quadrado vezes quem? Vezes 10 elevado a 15ª potência, só que negativo. Então vai ficar 2 mais quem? Menos 15. Dividido por 8 vezes 10 elevado a 9. 6 vezes mais com menos dá menos. Dividido por 8 vezes 10 a nona. Tenho 2 e devo 15. Como que vai ficar a minha situação? Menos 13. 8 vezes quem? 10 elevado a nona potência. Agora tem que pegar o 6 e dividir por 8. 6 dividido por 8, tem como deixar na base 10 ou na base 100? Consigo? 8 vezes quantos dá 10? Não tem. 8 vezes quantos dá 100? Alguém sabe? 8, 6 oitavos. Bom, se eu dividir essa parada aqui por 2, olha lá. Aqui eu também divido por 2. 6 por 2 dá 3. 8 por 2, 4. Tem algum número multiplicado por 4 que dá 10? Não. E por 100, por 4 que dá 100? Olha ele aqui, ó. 25, exatamente. Então, eu não sabia ao certo o 8 vezes quem daria 100, mas o 4 já fica evidente para mim. Porque 4 vezes de 25, se o senhor tem 25 reais no bolso, a amiguinha tem 25, o doutor tem 25 e o nosso irmão tem 25, quantos vocês têm no total? Vou de novo, meu irmão, presta atenção. O senhor tem 25, a amiga tem 25, o doutor tem 25 e o nosso parceiro tem mais 25. O senhor tem quantos no total? Boa, meu irmão. Isso aí. Parabéns. 100. Então vai ficar 3 vezes 25 dá 75. E 4 vezes 25 dá 100. Ou seja, o que é 75 centésimos? Tem necessidade de dividir lá para a chave? Quanto zero tem aqui embaixo? Desloco quantas casas? 1, 2 e acrescento zero. 0,750 é a mesma coisa que 0,75. Então, 6 dividido por 8 vai dar 0,75. É divisão, ó, presta atenção. Isso aqui é uma divisão. As bases são iguais? Conserva. É menos 13. Olha lá, é menos 13. Não é uma divisão? Então é menos. Aqui não é positivo, só que menos com mais vai dar o quê? Menos. Então aqui vai manter o menos. Então vai ficar assim, ó, 0,75 vezes quem? Devo 13 e devo 9. Quantos que eu estou devendo? 22. 22. Só que eu posso deixar assim? Não, por quê? Menor que 1. Então eu tenho que pegar esse carinha aqui e transformar ele em um número que seja maior que 1 e ao mesmo tempo menor que 10. Como que eu faço então? Eu tenho que deslocar a vírgula. Como que eu desloco essa vírgula? Olha lá, para cá. Ou seja, vai ficar 7,5 vezes quem? 10. Quantas casas eu desloquei? Uma. Só que fica positivo ou negativo? Negativo. E aí eu não posso esquecer do quê? Que eu tenho o 10 elevado a menos 22. Não posso esquecer disso. E aí vai ficar assim. Menos 1 mais quem? Menos 22, porque esse mais é consequência do produto. E mais com menos dá o quê? Menos. Mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 1 menos 22.
7,5 vezes quem? 10 elevado a menos 23. Então, essa é a minha resposta final. Só isso. Dúvidas? Vai. Acabou? Tem mais algum? Não, né?